Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, Igreja Batista Memorial de Teresópolis. É um prazer retornar à sua casa, onde você está, neste domingo, nesta manhã de domingo, quando iniciamos um novo dia e uma nova semana que está sendo concedida pelo Senhor, o nosso Deus. Eu espero que esta nova semana seja abençoada, cheia de realizações, uma semana em que você possa encontrar as ricas, preciosas e doces respostas do Senhor para a sua vida, para o seu lar, para tudo aquilo que diz respeito ao seu viver. E que você possa, então, ter uma semana de grandes realizações na presença do Senhor, o nosso Deus. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido ao seu e ao meu coração. Deus é fiel para cuidar de nossas vidas e para acompanhar os nossos passos por onde andamos, aonde estamos, aonde nós nos encontramos. Então, comece essa semana com segurança, na certeza de que Deus está à frente. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Quando abrimos a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 12, no verso 2, encontramos esta preciosa palavra do Senhor que eu quero deixar com o seu coração nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Deus é a minha salvação, Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Que coisa boa poder começar a semana lembrando de uma promessa, de uma garantia tão especial que o Senhor nos dá. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Que esta seja a confiança, a garantia do seu coração hoje, neste domingo e ao longo desta nova semana que o Senhor está nos concedendo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por essa manhã, por podermos estar na Tua presença e assim apresentarmos juntos este culto que é devido somente ao Senhor. Queremos começar esta semana relembrando a segurança que o Senhor nos dá, a confiança, a certeza de que podemos caminhar seguros em paz, podemos ter cânticos em nossos lábios, porque o Senhor nos garante a salvação de nossa alma, a salvação diante de tribulações e dificuldades, o cuidado do Senhor em todo o tempo. Então, guia nossos passos nesta nova semana, neste domingo, fala aos nossos corações neste culto, pois oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Declarar tua grandeza, ó Pai. Dizer que sobre todos tu és Rei e Senhor. Por tudo que tens feito, tributar-te louvor. Agora, com minha dança e voz quero demonstrar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Eu quero declarar tua grandeza, ó Pai. Dizer que sobre todos tu és Rei, Senhor. Por tudo que tens feito, tributar-te louvor. Com minha dança e voz quero demonstrar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Oh, oh, oh.
glória. Oh, glória, glória. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Capricha agora. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Oh, glória. Bom dia, Igreja Batista Memorial de Teresópolis, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar a nossa EBD, que é a lição número 9, hoje é dia 4 de outubro, e a lição tem o tema de palavras de encorajamento. O texto base está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. O irmão já sentiu medo de alguma coisa? Com certeza Josué teve medo quando Deus falou com ele sobre essa missão que ele ia ter agora, porque todo o povo estava debaixo da autoridade de Moisés, e Moisés era um grande líder. Não houve um profeta como Moisés, é o único que viu a Deus face a face. E aí ele olha para Moisés, e olha para Deus, e olha para si, e fala: eu? Pois é, irmão. Às vezes a gente sente medo. Não é um medo, um medo natural de preservação da vida, ou um medo de altura, ou simplesmente medo de barata, mas o medo de fracassar, o medo de não estar à altura do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Josué tinha motivo de sobra para ter medo, né? Porque substituir Moisés, levar todo o povo de Israel a entrar na terra prometida, em Canaã, vencer um rio que aproximadamente tem 5 metros e pouco de profundidade. Pode parecer pouco, 5 metros é mais ou menos a altura daqui do templo, mas você imagina, não é uma piscina, é um rio que tem correnteza. Com 5 metros de profundidade já começa a ficar estranho. E com todas as coisas que eles levavam, e a arca, como é que ia ficar? Então, assim, muitas preocupações passavam pela cabeça de Josué. E é aí que a gente entra no segundo ponto dessa lição. Primeiro, o medo da missão, o medo de não estar à altura, o medo de fracassar. E aí advém a questão da ansiedade, que é o tema que a gente precisa trabalhar nessa lição. Qual é a diferença do medo e da ansiedade? O medo é normal e primitivo da raça humana, é o senso de preservação da vida, e já a ansiedade seria uma antecipação e uma vivência
desse medo de coisas que podem acontecer. Eu vou ser mais claro. Imagina que você está prestes a viver uma missão. Você está abraçando uma missão. E aí você sabe que nessa missão você terá intempéries, você terá preocupações, você terá problemas para resolver. E aí você começa a ficar com medo, já antecipando esses problemas que vão acontecer. Preste atenção. O medo, ele é bom para a gente. O medo, ele faz a gente pensar, faz a gente ser cauteloso. Mas o medo não pode engessar a nossa capacidade de agir. Eu estava conversando agora há pouco sobre a síndrome de pânico e nada mais é do que uma doença psicológica que deixa essa ansiedade te congelar e te deixar inapto a agir. Tira a sua coragem, certo? Então, não se preocupe com o que você não tem controle. Se preocupe com o que você tem controle. Você já ouviu falar do que é estoicismo? Estoicismo é uma corrente filosófica que fala exatamente isso. Fala, você não é, gente, pelo amor de Deus, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que acontecem as coisas. A gente tem que planejar, a gente tem que trabalhar com afinco, com esmero, só que tem coisas que não estão no nosso controle. E o estoicismo fala exatamente isso. O que estiver ao seu alcance, o que estiver ao seu controle, faça e faça com determinação, faça com competência. Mas não se preocupe com o que não está no seu controle. Isso aí você tem que orar e entregar a Deus. Lógico, na filosofia helenística da Grécia, né, não existia essa questão de entregar a Deus. Existiam vários deuses, de repente existia um Deus do problema, eu não sei direito. Mas assim, nós cristãos hoje em dia colocamos todas as nossas preocupações aos pés de Jesus, colocamos todas as nossas preocupações diante de Deus e não entregamos só o que nós não temos controle, mas também entregamos o que temos controle, porque mesmo controle, nós temos controle entre aspas, porque mesmo podendo agir, nós colocamos esse poder agir nas mãos de Deus para que Ele nos ilumine, nos oriente para o que é melhor fazer. Mas a partir do momento que Ele nos ilumina e nos orienta do que é melhor de fazer, a gente tem que fazer. E aí vem a coragem e a força. Deu para entender? Então, a gente falou do estoicismo. E o que era isso para Josué? Era justamente isso, ter força e coragem para cumprir a missão que Deus deu, né? Não se importe com o que não está debaixo do seu controle. E aí ele fala aqui no versículo 7, né? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E aí a gente vai entrar no que Deus garante a Josué que ele fará, tá? Ele fala, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. E ele lembra a Josué de tudo que aconteceu até ali, de como livrou do Egito, de como livrou do faraó, de como atravessou o Mar Vermelho. Não que Josué não soubesse essas coisas, ele vivenciou todos esses milagres. Mas sim que quando a coragem falta, Deus nos lembra de quem Ele é. E aí, trazendo para a nossa época atual, qual é a lição que a gente tira? Quando você estiver ficando sem fé, sem coragem, sem saber o que fazer, está aqui, ó. É Deus falando para você tudo o que Ele fez e tudo o que Ele vai fazer. Tantas coisas na Bíblia que servem de inspiração e de iluminação para a nossa vida. Então, toda vez que você se sentir desencorajado, dê uma lida, principalmente no livro de Josué, que é o que a gente está estudando hoje, e tantas outras, Gideão, Abraão, Isaac, Jacó, José,
nossa, quantas histórias que pegou gente, como eu, como você, cheio de medo, de insegurança, cheio de defeito, cheio de falha, e transformou a história deles em história de inspiração. Não para que a gente seja glorificado, não para que Josué seja glorificado, não que para Abraão ou qualquer outro seja glorificado, mas que o nome de Deus seja glorificado, né? O nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, seja glorificado. E Deus garante a Josué o que ele fará, Deus fará. Deus comissiona José, lembrando da sua fidelidade, de como prover o povo com liberdade, alimento, livramento e prosperidade. Josué sabia de tudo isso. Mas o Senhor quis avivar sua fé diante do medo que estava decaindo sobre Josué pela adversidade, medo e insegurança. Deixemos Deus, através da sua palavra e do seu Espírito, avivar nossa fé, e é Ele quem fará. Tudo é Ele que faz. Amém? No ponto 3, irmãos, Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. A postura de Josué. O que Josué deveria fazer simplesmente? Vamos ler de novo. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Irmãos, o que a gente tem que fazer, o que Josué tinha que fazer, era o estudo da palavra, era se concentrar em ensinar os caminhos de Deus, e tudo ia prosperar. Vamos fazer tudo de acordo com esse livro, a nossa conduta, a nossa moral. Nós precisamos ter coragem. Ao contrário do que pensam, ter coragem não é a ausência do medo. Coragem não é a ausência de medo, eles não são antônimos, não são contratipos. O medo é um senso, instinto de preservação da vida. Não ter medo é ser irresponsável, imprudente e inconsequente. A coragem é o que nos faz agir. Como a gente falou antes, é a coragem que nos faz agir, apesar do medo. E a fé é o que nos move, a fé é o que vai nos dar essa coragem e confiança para termos postura diante das nossas missões, por mais difíceis que elas possam parecer. Então a fé, ela alimenta, ela fomenta essa coragem para agir diante do medo, agir diante da adversidade, sabendo que o nosso Deus é muito mais do que a adversidade. Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Além de termos coragem, através e pela fé em Jesus que venceu o mundo, devemos manter nossos procedimentos retos e conduzidos pela palavra, fazendo frutificar o amor pelo nosso testemunho, que o nosso falar esteja sincronizado com o nosso agir e pensar. Não sejamos hipócritas, não sejamos como os hipócritas que falamos do amor de Cristo, mas que agimos de forma leviana e egoísta. Então, o que Deus mostra para Josué, o que ele deve fazer, Deus mostra para nós também o que nós devemos fazer. O nosso discurso tem que estar de acordo com a nossa vida. O nosso discurso tem que estar de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente fala e do jeito que a gente age. Não adianta a gente vir aqui na igreja, orar, levantar a mão e o nosso testemunho de vida ser completamente diferente. As pessoas estão vendo. A sua vida é o melhor evangelismo que tem, é o maior testemunho que tem. Então toma cuidado com o que você fala, com o que você faz, toma cuidado do jeito que você age, porque não é que só quem pode me julgar é Deus. Senhor, e você não tem medo disso? Só quem pode te julgar é Deus e você não tem medo disso? Enfim, mas isso é um outro tema e nós cristãos devemos julgar sim, mas isso fica para um outro dia. Enfim, para concluir, seja corajoso, abrace sua missão, tenha fé, ore e vigie para não ser um instrumento nas mãos do inimigo. O inimigo ele separa, ele segrega, ele inflama, ele distorce, mas que sejamos um instrumento nas mãos de Deus, que renova, regenera, revigora, reaviva, pacifica, ilumina e orienta. Talvez você não se sinta um Josué, mas a palavra de Deus nos dá exemplos de que é de gente como a gente
que cheios de defeitos e fraquezas, medos e insegurança, que Deus gosta de usar, para que todos saibam que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito que a história acontece, para que a Ele sejam dados a honra, a glória, louvor, poder, adoração para toda a eternidade. Amém? Então, para a gente pensar, para a gente resumir essa lição, número 1, você sofre de ansiedade? Essa lição pode te ajudar? Veja e reveja. 2, o que você pode considerar primeiro? O tamanho da missão ou o tamanho de quem te enviou? 3, para cumprir a missão, o que é indispensável? Força ou fé? O que vem primeiro? 4, você tem se concentrado no que está sob seu controle ou se desespera com o que não está? Irmãos, que o nosso domingo seja um domingo de reflexão, de mudança, que a gente possa mudar o nosso ponto de vista para melhor. Um bom culto e um excelente domingo para vocês. Amém. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a história de uma criança da Bíblia. E essa criança se chamava Samuel. Samuel foi um menino e um homem muito especial. A mãe de Samuel se chamava Ana. E Ana não podia ter filhos. E isso deixava ela muito triste, porque ela queria muito ter um filho que fosse realmente dela. Então, certo dia, ela resolveu orar e pediu a Deus para que Ele desse um filho a ela. E ela até mesmo prometeu que se ela tivesse um filho, ela entregaria a ele para viver junto com os sacerdotes, que era como os pastores daquela época, que cuidavam da igreja. Então, ela ia deixar ele com os sacerdotes para que ele pudesse aprender sobre a igreja e sobre a palavra de Deus. Então, algum tempo depois, o pedido de Ana foi realizado. Ela teve um filho, um menino, que ela chamou de Samuel. Então, depois de alguns anos, quando Samuel já era mais velho, ela mandou ele para junto do sacerdote Eli, que era o sacerdote do templo naquela época. Então, Samuel aprendeu várias coisas com o sacerdote Eli e começou a cuidar da igreja, a cuidar do templo, e aprendeu muito sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Samuel era um menino muito dedicado e ele era muito fiel à palavra de Deus e obedecia a todos os mandamentos de Deus e também a tudo que o sacerdote Eli falava para ele. Então, certa noite, Samuel estava deitado na sua cama e ele ouviu uma voz que dizia: Samuel. Ele levantou e foi até onde estava o sacerdote Eli e perguntou: Estou aqui. O Senhor me chamou? O sacerdote falou: Eu não chamei nada não. Volte para sua cama, Samuel. Você deve estar ouvindo coisas. Então Samuel voltou à sua cama, deitou novamente e ouviu pela segunda vez: Samuel. E mais uma vez ele levantou e foi até a cama do sacerdote Eli. Eu estou aqui, Senhor. Me chamou? E o sacerdote Eli novamente disse: Não chamei não. Pode voltar a dormir, Samuel. Não chamei ninguém. Samuel foi para sua cama novamente e ouviu mais uma vez: Samuel. E ele foi novamente até o sacerdote falando: Estou aqui. Agora o Senhor me chamou, né? Mas então o sacerdote Eli entendeu o que estava acontecendo e disse para Samuel: Da próxima vez que essa voz te chamar, você responda: Estou aqui. Podes falar, Senhor, pois eu estou te ouvindo. Samuel voltou para sua cama e mais uma vez a voz chamou: Samuel. E ele respondeu: Podes falar, Senhor. Estou ouvindo. Estou aqui. Essa voz que chamou Samuel era a voz de Deus. Deus estava chamando Samuel porque queria conversar com ele,
queria conversar com Samuel porque ele viu o quanto Samuel era fiel à palavra de Deus, o quanto ele obedecia aos mandamentos de Deus. E isso é uma coisa que nós também devemos fazer. Nós devemos ser mais parecidos com Samuel. Devemos obedecer à palavra de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E então poderemos também ouvir a voz de Deus quando Ele quiser falar conosco, pois Ele vai querer falar conosco, porque nós estamos realmente mostrando que acreditamos nele, que confiamos nele e que obedecemos aos mandamentos dele. É isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau! Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és
és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Ele é o Pai que espera você voltar. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim.
Quero agradecer a você que tem participado com seus dízimos e suas ofertas da obra realizada pela Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Com as ofertas e com os dízimos, a obra do Senhor é mantida aqui e até os confins da terra. Com a participação da igreja nos eventos e nos projetos evangelísticos realizados aqui em nosso país, nas terras africanas, na Europa, em outros lugares da terra e até os confins do mundo. E o nosso desejo é que cada oferta possa ser utilizada para a glória do Senhor, com responsabilidade, com amor, com o desejo de fazermos sempre o melhor para o nosso Deus. Então, estamos disponibilizando para você o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta e também o CNPJ de nossa igreja, para que você possa fazer os depósitos e as transferências pelo seu aplicativo. Também você tem em sua tela o QR Code. Com essas informações, você pode aproximar o seu celular e, desta maneira, obter as informações bancárias da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Nós agradecemos a sua participação, que, com toda certeza, ajuda a levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
Erros e acertos na comunhão cristã. Erros e acertos na comunhão cristã. Quero nessa manhã convidar você a caminhar junto comigo na terceira carta ou na terceira epístola de João. Bem pequenininha, um texto bem pequenino, uma carta muito breve que João encaminha e que traz para nós ensinamentos muito preciosos. Uma das questões que mais preocupam o nosso coração quando pensamos na igreja no tocante à sua comunhão, concernente à comunhão que é fundamental, essencial e a base da continuidade da Igreja do Senhor. O Senhor Jesus enfatizou em todo o seu ensino, junto aos seus discípulos, ele procurou mostrar a importância do amor, o caráter essencial do amor como vínculo de unidade com ele e vínculo de unidade uns com os outros. O Senhor então mostrou que esse amor deve resultar em comunhão e essa comunhão implica a convivência dos cristãos. Não existe evangelho sem comunhão, sem convivência. E essa convivência, esta comunhão, ela precisa ser cultivada, trabalhada com ações práticas e que nos levem, portanto, a um caminhar saudável, agradável, amoroso e que expresse a presença do Senhor, o nosso Deus. Por isso, nós vamos à terceira João. Ali nós encontramos o apóstolo ensinando, falando, citando ali dois exemplos que precisam ser conhecidos por nós, avaliados por nós, tratados por nós nesta manhã. Exemplos que mostram aquilo que devemos fazer em favor da união e aquilo que não devemos fazer, a fim de que a comunhão, a unidade e o amor permaneçam presentes no meio cristão. Então, eu quero chamar você para juntos meditarmos em 3 João. Vamos ao texto? A palavra do Senhor nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, tu procedes com fidelidade em tudo. O que fazes para os irmãos, principalmente para os que te são estranhos, os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Portanto, devemos acolher os que forem como eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-lo os que querem recebê-los e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para te dizer, mas não quero fazer isso com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Cumprimenta os amigos daí. Um a um. Amém. Queridos irmãos, você que está me ouvindo nesta manhã, você que está ao alcance da nossa imagem, da nossa voz nesse momento, nós vemos essa pequena carta que contém elementos muito bonitos, preciosos e que falam a comunhão, falam a liderança, falam, portanto, ao contexto da igreja como um todo. Essa carta é consensualmente aceita como tendo sido escrita por João.
comentaristas, historiadores bíblicos são unânimes em atribuir essa carta a João. Ele começa se apresentando como ancião, o presbítero, o ancião. Presbítero e ancião é o mesmo sentido. Corresponde a alguém experiente, não precisa ser necessariamente com idade avançada, mas alguém capaz de aconselhar, que tenha experiência, que tenha vivência, que tenha uma bagagem acumulada e que possa, portanto, aconselhar. Por isso o pastor é também o ancião da igreja, o presbítero da igreja, aquele que deve, por questões naturais, ter mais experiência e mais capacidade para conduzir e dirigir, portanto, o povo de Deus. João se apresenta, portanto, como o presbítero, como ancião, como conselheiro, aquele que está enviando uma palavra de aconselhamento a quem? A Gaio. A Gaio não se tem uma informação tão precisa, mas a tradição diz que Gaio teria sido o primeiro bispo de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, inclusive uma das igrejas às quais o Senhor Jesus se dirige nas cartas à Ásia, no Apocalipse. Mas ele se dirige de uma forma muito afetiva e ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio. João se refere a Gaio como alguém amado. Querido, quem quer ser amado precisa ser digno deste amor, amando também. Muitas vezes queremos ser amados, queremos receber amor, mas não estamos tão preocupados em dar amor. Um amor incondicional, um amor a todos. Como vamos ver, que Gaio fazia na continuidade desta carta. Gaio recebe um cumprimento amoroso e caloroso, porque era alguém amoroso e caloroso, não apenas com João, o seu pai na fé, mas com todos aqueles que passavam por ele e especialmente pela igreja também. Ele é, assim, amado por uma razão muito simples. João diz assim: ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. O Evangelho, quando chega ao nosso coração, ele muda a nossa vida e nos faz capazes de amar. João amava Gaio porque ele andava na verdade e João também estava na verdade, a verdade do Evangelho. E quando andamos na verdade, nós somos capazes de amar uns aos outros. Este é o grande testemunho que o Senhor Jesus exigiu de sua igreja. Ele, se despedindo de João, o mesmo João, evangelista, registra isso lá no capítulo 13 do seu Evangelho, quando ele diz que Jesus afirmou enviar ou dar aos seus discípulos um novo mandamento, o amor mútuo, e que exatamente pela forma como eles manifestassem esse amor é que eles seriam reconhecidos como discípulos do Senhor. Querido, é fundamental na caminhada cristã, na unidade da igreja. Se não há amor, não há, portanto, condições de uma caminhada em conjunto. E por isso João deixa claro o seu amor para com Gaio, um líder da igreja, um pastor, provavelmente um bispo responsável por outras áreas e por outros pastores também. E ele diz assim, ele não apenas manifesta o seu amor, mas ele manifesta também a sua preocupação com Gaio. E ele diz assim: desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas. Que coisa boa, né? Nós desejarmos ao outro, desejarmos ao nosso irmão todo o bem possível. E ele vai mais além. Tenha saúde, assim como a tua alma vai bem. A preocupação de João é com o todo da vida de Gaio. Nós devemos nos preocupar com o todo da vida dos nossos irmãos, que seus projetos sejam bem-sucedidos, que a sua saúde física caminhe bem, mas que, sobretudo, a alma esteja em paz, esteja em ordem. E este é o desejo manifesto por João para Gaio, que você seja bem-sucedido em todas as coisas, tenha saúde, assim como a tua alma vai bem. E ele sabia que a alma dele ia bem pelo testemunho que ele ouve e que ele dá a partir desse momento. Ele diz assim: alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam. Gaio era um cristão que dava alegria
ao coração de João e ao coração de Deus por consequência. João estava em Éfeso e, portanto, ele recebe as notícias vindas de onde Gaio estava, e as informações que ele recebe são informações que trazem profunda alegria. O testemunho que deram a respeito dele é que ele andava na verdade. Ele era um servo de Deus verdadeiro. Ele era uma pessoa que vivia corretamente os preceitos do Senhor. Não era um hipócrita, não era alguém que fingia ser um cristão, não era alguém que era um cristão na igreja, bom cristão na igreja, mas do lado de fora não era. Também não era um mau cristão na igreja e fora da igreja também. Ele era alguém que andava na verdade. E este testemunho chega ao coração de João e alegra o seu coração. E com certeza alegrava também o coração de Deus. Temos alegrado o coração do Senhor? Temos alegrado o coração daqueles que estão ao nosso redor? Você tem alegrado o coração do seu pastor, não por causa do dízimo que dá, não por causa de alguma coisa material que você favorece, mas por andar na verdade, isto é por dar um bom testemunho de um bom servo de Deus, de alguém que realmente cumpre a palavra do Senhor. Não é apenas aquele que vai aos cultos ou que está na igreja ou que é membro de uma igreja, mas que realmente anda na verdade. E João então complementa no verso 4 dizendo: eu não tenho maior alegria do que esta, que é ouvir que os meus filhos andam na verdade. Gaio certamente era filho da fé de João e com toda certeza, pelo que vimos até agora, ele aprendeu direitinho as lições do Evangelho. Aprendeu muito bem sobre o Evangelho e não apenas aprendeu, mas ele estava praticando, colocando em prática, em funcionamento, o Evangelho que ele aprendeu de João, o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos dar alegria uns aos outros vivendo a verdade. Temos vivido tempos tão difíceis em que muitos cristãos, especialmente aqueles que ocupam espaço na mídia, têm demonstrado um testemunho questionável, uma vida reprovável, uma vida que tem trazido, na realidade, tristeza. Temos olhado com muita preocupação determinados comportamentos e, ao invés de dizer como João, não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade, muitas vezes a nossa reação é: não tenho maior tristeza do que esta, de ver que aqueles que se declaram cristãos não estão andando na verdade. Queridos, Gaio nos dá esse bonito exemplo de andar na verdade. E quando andamos na verdade, o nosso procedimento logo sobressai, o procedimento esperado do servo de Deus. O verso 5, então, revela aquilo que João deseja destacar na postura de Gaio. Ele diz assim: tu procedes com fidelidade em tudo o que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos. João, no bojo deste ensinamento, ele está se referindo a uma situação muito peculiar. Naquele tempo, os pregadores eram itinerantes, iam de uma cidade para outra, consequentemente não tinham como gerar o seu próprio sustento. Pregavam a palavra, anunciavam a verdade, eram missionários, eram evangelistas itinerantes. Precisavam receber o apoio da igreja, precisavam receber o acolhimento onde chegavam, precisavam ser hospedados, precisavam ser alimentados e, com toda certeza, precisavam também receber ofertas financeiras para que pudessem dar continuidade à sua viagem. Gaio tinha esta consciência, Gaio tinha este entendimento, Gaio tinha essa sensibilidade de receber, de acolher, de alimentar, de dar as condições e de ofertar financeiramente também para que esses pregadores sinceros e leais do Evangelho do Senhor Jesus pudessem dar continuidade à sua obra. Por isso, João diz assim: tu procedes com fidelidade em tudo.
ele era um crente, um cristão, um servo de Deus, irrepreensível, fidelidade em todas as coisas. E não apenas com aqueles que ele conhecia. João diz assim: principalmente os que te são estranhos, ou em outras versões, estrangeiros, né? No sentido de não serem pessoas conhecidas plenamente, mas que pelo bom testemunho eram acolhidas, recebidas. Gaio não precisava conhecer. É meu amigo, então eu apoio. Não é meu amigo, eu não vou abrir a porta, não vou acolher, não vou receber. Ele não olhava para a pessoa e dizia assim: desse aí eu gostei, mas daquele eu não gostei, então se não gostei, fica do lado de fora, eu não vou acolher, não vou ajudar. Não. Gaio manifestava o bom testemunho para com todos e João acentua isso, especialmente ou principalmente os que te são estranhos. Interessante isso, né? É uma lição para nós, que muitas vezes, ao olharmos, já colocamos uma barreira, já erguemos um muro, já estabelecemos uma separação, uma divisão. Gaio tinha o coração aberto. E o cristão precisa ter este coração, o coração aberto, porque este coração aberto edifica comunhão, porque manifesta amor. E diz aqui que o testemunho que deram a respeito de Gaio era do amor que ele tinha diante da igreja. O exemplo de Gaio foi exaltado. O exemplo de Gaio, o testemunho que ele deu, era de alguém que amava a igreja, que estava diante da igreja com amor, que fazia a obra do Senhor com amor. E João então diz: olha, você está de parabéns, eu me alegro com você pelo seu testemunho, porque estes que você tem ajudado, eles saíram por causa do nome. O nome aqui é o nome de Jesus. Esses homens que estavam sendo ajudados eram pregadores que estavam de fato pregando o nome do Senhor Jesus. E não eram como outros, tanto que ele diz assim: sem aceitar nada dos gentios. Aqui, muito provavelmente, João está fazendo uma referência a falsos mestres e ensinadores que seguiam o exemplo dos sofistas. Os sofistas eram filósofos que vendiam o seu ensino a preço elevado, eram professores, enfim, dos seus ensinos e tal, e recebiam por esses ensinos. Os falsos mestres não apenas faziam o mesmo, mas também se aproveitavam, extorquiam, tiravam dinheiro da igreja, cobravam altos preços para ensinar, para pregar, exigiam coisas da igreja, mas João diz assim: não, esses que Gaio tem ajudado são servos fiéis. Por isso, eles podem e merecem ser ajudados. E ele, então, incentiva Gaio e a igreja a continuar a agir com esse mesmo cuidado. Portanto, deves acolher os que forem como eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes nós não acolhemos. Não acolhemos não porque aqueles que estão conosco não são cristãos. Acolhemos não porque existe alguma dúvida com relação à fidelidade ou testemunho. Muitas vezes deixamos de acolher porque não gostamos, não é isso? Não gostamos. Sabe, já ouvi pessoas de igreja dizer assim: eu não gosto de fulano. E aí a pessoa pergunta assim: mas por que você não gosta de fulano? Eu já ouvi uma resposta desse tipo, né? A pessoa diz assim: meu santo não bate com o dele. Onde já se viu uma coisa dessa? É questão de não simpatizei, não gostei. Não, aqui o padrão de acolhimento que João está destacando é pessoas que sejam cooperadores da verdade. Se é um crente fiel, deve ser acolhido, sim. Precisamos derrubar esses muros, essas barreiras, eliminar essas separações, precisamos acolher. Acolher nesse sentido aqui, acolher aqueles que são do Senhor e que precisam ser acolhidos. Mas acolher no sentido mais amplo, aqueles que precisam do acolhimento, precisam ser abrigados e guardados, abençoados e tratados em nosso meio, sem barreiras e sem limitações. João então passa para o assunto seguinte, e o assunto seguinte é um assunto delicado, desagradável, porque João lança a mão de um exemplo negativo, e ele diz assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Aí nós vemos o oposto.
De um lado temos Gaio, fiel em tudo, dedicado ao Senhor, amoroso. Do outro lado nós temos quem? Diótrefes. E encontramos, infelizmente, muitos Diótrefes por aí. Qual é a característica fundamental de Diótrefes? Na minha versão, aqui a Almeida 21, diz assim, gosta de ser líder. Em outras versões diz assim, gosta de ter a primazia. Em outras palavras, ele era aquele sujeito que gostava de ter o comando nas mãos. Era o dono, era o senhor. Ele foi dominando a igreja e se tornando uma espécie de um pequeno César, de um pequeno imperador, de um pequeno dono da igreja, querendo dirigir, comandar a sua moda, a igreja. Possivelmente, você era um líder, mas ele extrapolou a sua liderança, querendo então exercer primazia, ser a última palavra, o dono da verdade em relação à igreja. Tanto que João diz assim, eu já escrevi para lá, mas Diótrefes o que faz? Não nos recebe, isso é, ele não acata a liderança. É um líder que não sabe ser liderado. É um líder que não aceita a liderança. E quem não aceita a liderança, quem não sabe ser liderado, não serve para ser líder. É uma questão fundamental, não apenas dentro da igreja, mas no mundo corporativo e na vida de um modo geral. Quem não sabe obedecer não pode ter função de mando. Quem não sabe ser liderado não pode ser um líder. Não há como compatibilizar uma coisa com a outra. E João adverte, ele diz assim, olha, em função disso eu quero dizer uma coisa, se eu for aí, se eu for lá conversar com Diótrefes, a coisa não vai ficar legal. Ele diz assim, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz. João então está dizendo, a minha visita, se eu tiver de chegar a esse ponto, de ir até lá, uma coisa é certa, as coisas vão ficar complicadas, porque eu vou confrontar. E ele diz assim, vou trazer à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Querido, uma das coisas que mais atrapalha a comunhão cristã, a caminhada da igreja do Senhor é exatamente isso, palavras insensatas e maldosas, palavras que são ditas sem reflexão, sem avaliação, palavras que são ditas sem cuidado, murmurações, malícias, fofocas, palavras que vão causando incêndios e causando danos, situações desconfortáveis que são criadas, palavras que são ditas e quando elas são ditas, elas não podem mais ser recolhidas. E também não sabemos o alcance dessas palavras, aonde elas chegam e, consequentemente, querido, querida, não há condições de resolver. Podemos amenizar, mas dificilmente vamos conseguir zerar os efeitos de palavras insensatas e maldosas. E João vai além, diz assim, e como se isso não fosse bastante, sim, as palavras maldosas normalmente são acompanhadas de atos maldosos, insensatos e impróprios também. E diz assim, como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos. Ele não recebe. Aqueles que vão lá pregar, ele não recebe. Os irmãos não são acolhidos, não são recebidos da mesma maneira como Gaio fazia. Ele fecha a porta, ele diz aqui não. Ele escolhe quem entra, ele não permite que entre qualquer pessoa ali, mas ele decide, não vai entrar porque eu é que decido quem entra e quem não entra por aqui. Ele proíbe, aqueles que querem receber, ele também proíbe, não é isso? Ele impõe a sua vontade e diz assim, não pode entrar, e quem deixar entrar vai sair também. Por quê? Porque ele exclui da igreja aqueles que ainda insistem em receber, aqueles que ele diz que não deve receber. Querido, essa é uma atitude que vai rachando, causando dificuldades na igreja, é a rebeldia que gera a contenda e que resulta em divisão. Diótrefes é um péssimo exemplo e não deve ser seguido. Tanto que no verso 11, João diz assim, amado, não imites o mal. O mal não é para ser copiado. O mal é para ser visto e banido. O mau exemplo deve ser observado e deixado de longe de nossa vida. Não imites o mal. Mas ele diz assim, mas sim o bem. O exemplo bom deve ser trazido para perto.
deve ser guardado no coração, praticado. E João, mais uma vez, é muito direto e muito claro nas suas afirmações quando ele diz: quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Para João não há meio termo, ou é ou não é. Se faz o mal, não viu a Deus. Se faz o bem, então, ok. O testemunho está sendo condizente e coerente. Querido, estes dois exemplos precisam ser considerados. O bom exemplo de Gaio e o péssimo exemplo de Diótrefes. O exemplo negativo de Diótrefes deve ser conhecido e deixado de lado. Não podemos agir como ele. Não podemos ser como ele. Precisamos agir como Gaio, aquele que dava alegria ao coração de João. E isso por uma razão muito simples, porque ele procedia com fidelidade em tudo. Mas João aproveita a viagem para resolver mais um problema. Ao que tudo indica, o verso 12 é a solução ou a tentativa de resolver um problema. E ele então introduz um outro personagem, Demétrio. E ele diz assim: mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Provavelmente, segundo os comentaristas e ao que dá a entender o texto, uma vez que Demétrio aparece logo em seguida, a narrativa a respeito de Diótrefes, é que Demétrio teria sido alguém que tenha sido alvo das palavras insensatas e maldosas de Diótrefes. Talvez ele tenha sido desconstruído, arranhado, difamado por Diótrefes e, pelo visto, Gaio não conhecia Demétrio e então João está aqui consertando a imagem de Demétrio, quando ele diz assim: todos dão testemunho dele, isto é, todos falam bem dele, todos conhecem Demétrio, não é como Diótrefes está falando, não. Queridos, muitas pessoas se aperfeiçoam em destruir os outros, espalhando más notícias, falando mal da outra pessoa, inventando, fofocando, tagarelando coisas que não são verdadeiras, disseminando ilações, ideias erradas, pensamentos distorcidos contra pessoas, e a imagem da pessoa vai sendo deteriorada. As pessoas olham e dizem assim: mas esse aí, eu ouvi falar isso, disseram aquilo, falou, e a pessoa é completamente diferente. João está dizendo assim: olha, todo mundo fala bem de Demétrio, ele não é isso que estão falando a respeito dele. Não é assim como Diótrefes falou. Todos dão testemunho dele e a própria verdade. Ele nada melhor do que andar na verdade, porque a verdade dá testemunho a nosso respeito. Quando andamos na verdade, a verdade testemunha a nosso favor. E João ainda coloca a sua própria palavra quando ele diz assim: sabes, nós também, isto é, eu também dou testemunho positivo e você sabe que o meu testemunho é verdadeiro. Querido, muitas vezes nós precisamos ter uma atenção e precisamos sempre ter muita atenção quanto a isso. O que estão falando da outra pessoa é verdade? É realidade? Não acredite quando alguém chega para destroçar alguém. Procure observar, procure avaliar se isso é verdade ou não. É muito fácil acreditar que a pessoa é muito ruim, mas na realidade, querido, é preciso olhar com muito cuidado. Demétrio talvez tivesse sido atacado, mas João está restaurando a imagem dele. A carta então termina, e quero fazer dois últimos destaques aqui. João diz assim: eu tinha muitas coisas para te dizer. Bem, não sabemos o que, provavelmente ensinos e verdades que ele queria trazer ao coração de Gaio, mas ele diz e termina assim: paz seja contigo, paz seja contigo. Todos aqueles que andam na verdade e procedem com fidelidade desfrutam paz. João estava andando na verdade, tinha paz. Gaio andava na verdade, tinha paz. Mas a paz não acompanha aqueles que se comportam como Diótrefes, que trabalham para si mesmo, que querem ter domínio, que não respeitam os irmãos, que não manifestam amor, que ao contrário fecha a porta ou põe para fora aqueles que querem andar na verdade. Querido, querida, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender a nossa responsabilidade na construção e manutenção da comunhão cristã. Uma represa, ela pode rebentar com apenas um furinho. Não precisa de um grande rombo, um pequeno furo, por onde a água vai vazando
abrindo aquele buraco, abrindo aquele furo até que a represa arrebenta. Um pequeno furo na comunhão pode resultar num grande desastre. Como você tem trabalhado pela comunhão da Igreja de Cristo Jesus? Tem se dedicado como Gaio ou tem trabalhado como Diótrefes? Que você nesta manhã possa escolher, decidir, votar em seu coração, agir como Gaio, aquele homem que dava alegria, que procedia com fidelidade em todas as coisas. Eu quero orar por você. Querido Pai, neste momento, que o bom exemplo de Gaio possa ficar marcado em nosso coração como o exemplo que devemos seguir. Que o exemplo de Diótrefes fique também conhecido em nosso coração como aquele que nunca deve ser seguido, como alerta para nunca procedermos como ele. E que em nome do Senhor Jesus possamos sempre trabalhar pela boa unidade, pela boa comunhão da Igreja de Cristo Jesus, o Senhor. Senhor Deus amado, existe algum Demétrio ouvindo esta mensagem. Talvez tenha sido machucado, talvez tenha a sua imagem arranhada, talvez tenha sido alvo de palavras negativas. Que o Senhor possa dar testemunho dessa vida e restaurar para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus amado, fica conosco, abençoa-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Chegamos ao final do culto dessa manhã. Nosso desejo é que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor, que você possa experimentar bons momentos com a sua família e mais tarde esteja conosco também às 19 horas em nosso culto da noite, quando juntos mais uma vez nos debruçaremos sobre a carta de Paulo aos Efésios, extraindo ricos ensinamentos da palavra do Senhor, o nosso Deus. Teremos também a celebração da Ceia do Senhor, quando então juntos participaremos dessa comunhão tão preciosa com a Igreja do Senhor Jesus e com Cristo, o Senhor e Salvador. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por essa manhã, pelo culto que o Senhor nos concedeu. Que tudo possa, a partir de agora, ó Deus, na sequência de nosso domingo, continuar sob a direção do Senhor, sob os cuidados do Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais este dia, por mais esta semana. Obrigado por nossa família, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Pois nós oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.